Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 45º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Êxodo, capítulo 11 e 12, o livro do profeta Daniel, capítulo 2, dos versículos 1 a 23, e o livro de Apocalipse, capítulo 4. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, nos concedendo fé, esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, compreendendo os comentários bíblicos, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Quando você não tem uma intimidade fiel com Deus, o inimigo da cruz vem para roubar a semente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, o fortalecimento. Neste momento, lhe convido a repetir estas palavras proféticas para o dia de hoje. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da palavra. O mundo está buscando validações por opiniões, mas nós estamos buscando a verdadeira verdade que se encontra na sua palavra. Portanto, Pai, me dê compreensão na mensagem do dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Deus anuncia a 10ª praga. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disto sairei. E enfurecido Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. A instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas.
Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. A festa dos pães sem fermento. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. A primeira Páscoa. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é esse? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. 10ª praga. Morte dos primogênitos.
Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel, vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Instruções sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 11, o versículo 2 destaca: Moisés disse ao povo judeu que havia chegado o tempo de recolher seus salários não pagos por todo o trabalho que eles e seus antepassados haviam feito como escravos no Egito. A palavra hebraica usada para pedir ou solicitar, às vezes é traduzida incorretamente por tomar emprestado. Neste versículo, os judeus não pretendiam devolver o que os egípcios lhe deram, pois aquela riqueza era pagamento de uma enorme dívida que o Egito tinha com Israel. Deus prometeu a Abraão que seus descendentes sairiam do Egito com muitos bens,
Gênesis 15, versículo 14, e repetiu a promessa em Moisés, Êxodo 3, versículos 21 e 22. Deus deu a Moisés muito respeito entre os egípcios e agora daria aos judeus a simpatia do povo do Egito, que espontaneamente lhes deu suas riquezas. Capítulo 12, versículos 36 e 37. E finalizando a compreensão no capítulo 11 de Êxodo, versículo 5 e a sua compreensão. Duas questões devem ser discutidas neste momento. Primeiro, por que Deus matou apenas os primogênitos? Segundo, ele estava sendo justo ao fazer isso quando o verdadeiro culpado era o faraó? Ao responder à primeira pergunta, também ajudamos a responder a segunda. Na maioria das culturas, os primogênitos são considerados especiais e no Egito eles eram considerados sagrados. Devemos lembrar que Deus chama Israel de seu primogênito. Referências: Êxodo 4, versículo 22, Jeremias 31, versículo 9, Oséias 11, versículo 1. No início do conflito entre eles, Moisés advertiu o faraó de seu modo de tratar o primogênito de Deus, determinaria o modo como o Senhor trataria o primogênito do Egito. Êxodo 4, versículos 22 e 23. A compensação é uma lei fundamental da vida, Mateus 7, versículos 1 e 2, e Deus não é injusto ao permitir que essa lei opere no mundo. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, versículo 7. Somente Deus conhece o coração humano e pode administrar sua justiça de modo perfeito. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, versículo 15. Livro de Êxodo, capítulo 12, a sua compreensão. A Páscoa marcava um novo começo para os judeus e os unia como nação. Quando o Senhor nos liberta da escravidão, isto é o amanhecer de um novo dia e o começo de uma nova vida. Toda vez que encontramos as palavras redimir ou redenção no Novo Testamento, elas falam de sermos libertos da escravidão. Estima-se que havia 60 milhões de escravos no Império Romano. Os cristãos judeus imediatamente pensavam na Páscoa e na libertação de Israel do Egito por meio do sangue do Cordeiro. Compreendendo o versículo 2, a nação judaica no Antigo Testamento tinha dois calendários, um civil que começava em nossos meses de setembro e outubro e o outro religioso, que se iniciava em março e abril, do calendário atual. No dia de Ano Novo, no ano civil, Rosh Hashanah, começo do ano, caía no 7º mês do calendário religioso e prenunciava os eventos especiais no mês de Tishrei, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa do encerramento da colheita. Mas a Páscoa marcava o início do ano religioso e nela o foco está no Cordeiro. Referência bíblica dos versículos 3 a 5. O Cordeiro era escolhido e examinado no 10º dia do mês e observado por 4 dias para se ter a certeza de que atendia às especificações divinas. Não há dúvida de que Jesus cumpriu todos os requisitos para ser o nosso Cordeiro, pois o Pai disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3, versículo 17. Compreendendo o versículo 6, no 14º dia do mês, à tarde o Cordeiro era morto, e seu sangue, aplicado nas laterais e na parte superior dos patentes das portas da casa nas quais moravam as famílias judaicas. Não era a vida do Cordeiro que livrara o povo do juízo, mas sua morte. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, versículo 22 e Levítico 17, versículo 11. Algumas pessoas que dizem admirar a vida e os ensinamentos de Jesus não querem a sua cruz, mas foi a morte de Cristo na cruz que pagou o preço de nossa redenção. Jesus foi nosso substituto, ele morreu nossa morte por nós e sofreu o juízo por nossos pecados. Exposição bíblica dos versículos 8 a 11.
O cordeiro era assado e comido às pressas, e cada membro da família estava pronto para sair quando o sinal fosse dado. A refeição consistia no cordeiro assado, pães sem fermento e ervas amargas. Cada um desses alimentos simbolizava uma importante verdade espiritual. Para ser mantido inteiro, o cordeiro era assado no fogo e não cozido em água. Provavelmente os judeus não tinham vasilhas grandes o suficiente para ferver um cordeiro inteiro e, mesmo que as tivessem, era proibido cozinhá-lo, porque neste caso os ossos teriam que ser quebrados. Assim, a carne, ao ser cozida, se separaria dos ossos. Os ossos não deveriam ser quebrados, nem pedaços de carne poderiam ser levados para fora da casa. Era importante ver o cordeiro como um todo. Confiamos em Jesus para que possamos ser libertos de nossos pecados por meio de seu sacrifício, mas devemos também nos alimentar de Cristo, a fim de termos força para nossa jornada diária como peregrinos. Enquanto adoramos, meditamos na palavra, oramos e cremos, nós nos apropriamos do alimento espiritual de Jesus Cristo e crescemos na graça e no conhecimento. Compreendendo o versículo 15, o pão deles era ázimo, sem fermento, por duas razões. Não havia tempo para o pão crescer. E o fermento era símbolo de impureza para os judeus. Durante uma semana depois da Páscoa, eles deveriam comer pão ázimo e remover todo vestígio de fermento de suas casas. O fermento é uma imagem do pecado. Ele se esconde, age em silêncio e, secretamente, espalha-se, contamina a mesa, fazendo-a crescer. Inchados. Jesus e Paulo compararam a falsa doutrina do fermento, referência a Mateus 16, versículos 6 a 12, Marcos 8, versículo 15 e Gálatas 5, versículos 1 a 9. Mas ele também é comparado à hipocrisia, Lucas 12, versículo 1, e à vida do pecado, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Paulo admoesta as igrejas locais a admirarem o pecado do meio delas e se apresentarem como um pão ázimo ao Senhor. Compreendendo o versículo 17, embora houvesse muitas famílias judaicas na terra de Gósen, Deus via todas elas como uma congregação. Quando congregações cristãs locais hoje se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, o Senhor vê cada um desses grupos como parte de um corpo, a igreja. É por isso que Paulo pode escrever sobre todo o corpo. Efésios 4, versículo 16. Israel era uma nação por causa do sangue do Cordeiro e a igreja é uma comunidade por causa de Jesus Cristo. Compreendendo o versículo 24, a ceia da Páscoa não só era uma ordenança a ser obedecida, mas também um memorial a ser celebrado para manter viva em Israel a história do Êxodo. Depois de Israel ter entrado e conquistado a terra prometida, seria fácil para o povo se acomodar e esquecer os grandes atos de Deus em seu favor. A observância anual da Páscoa daria aos pais judeus outra oportunidade para ensinar aos seus filhos o significado de sua liberdade e o que o Altíssimo fizera por eles. Os adultos deveriam ser elos vivos com o passado de Israel, para que cada nova geração entendesse o que significava ser um membro da nação escolhida pelo Senhor. Exposição bíblica dos versículos 29 e 30. Após realizarem sua festa da Páscoa no meio das noites, os judeus esperaram o sinal de Deus para partirem. À meia-noite, o Senhor feriu os primogênitos. A morte visitou todas as famílias egípcias e um grande pranto se levantou em todo o país. Não houve acepção de pessoas. Naquela noite, a morte atingiu desde a família dos mais vil prisioneiros egípcios, como também a do próprio faraó. No entanto, nenhuma única morte ocorreu entre o povo judeu na terra de Gósen. A lição aqui é óbvia. Se você não estiver protegido pelo sangue de Cristo, estará completamente desesperado quando a morte chegar. E você não sabe quando sua morte chegará.
Compreendendo o versículo 40, as promessas de Deus nunca falham e o tempo do Senhor nunca está errado. O êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano do reinado de Salomão, 1 de Reis, capítulo 6, versículo 1, que foi o ano de 966 a.C. Isso significa que a data do êxodo se deu em 1446 a.C. e que os descendentes de Jacó ficaram no Egito desde 1876 a.C. Gênesis 15, versículo 13 e Atos 7, versículo 6 mencionam 400 anos, que é um número redondo, mas Gálatas 3, versículo 17 especifica 430 anos. Os estudiosos bíblicos mais conservadores aceitam o ano de 1446 a.C. como a data do êxodo. Finalizando a leitura no livro de Êxodo, capítulo 12, destaco o versículo 50. O êxodo de Israel do Egito é mencionado em muitas passagens das Escrituras como a maior demonstração do poder do Senhor na história de Israel. Os profetas apontam o grandioso episódio como prova do amor de Deus por Israel. Eles também se referem ao êxodo quando falam sobre a libertação dos judeus do cativeiro babilônico. Isaías promete um futuro reajuntamento de Israel em sua terra e o compara ao êxodo. Com frequência, Isaías menciona uma estrada que facilitará este futuro êxodo dos judeus das nações dos gentios. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: "Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse." Os caldeus disseram ao rei em aramaico: "Que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação." Mas o rei respondeu aos caldeus: "Uma coisa é certa. Se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação." Os caldeus responderam pela segunda vez: "Que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação." O rei respondeu: "Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação." Os caldeus responderam na presença do rei: "Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais." Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: "Por que esse decreto do rei é tão urgente?" Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação.
Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, é entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém. Compreendendo o livro do profeta Daniel, capítulo 2, dos versículos 1 a 23. No versículo 1, quando Deus queria entregar uma mensagem aos gentios, ele normalmente lhes enviava um profeta judeu, conforme Amós, capítulo 3, versículo 7. Jonas, por exemplo, foi mandado a Nínive e Amós ministrou às nações vizinhas. Mas aqui, o Senhor falou diretamente com um monarca gentio incrédulo. O Senhor, em sua sabedoria, planejava usar seu servo fiel, Daniel, para descrever e interpretar o sonho. Deste modo, o nome de Deus seria glorificado e Daniel e seus amigos seriam honrados e recompensados. Compreendendo o versículo 3, Deus ainda usa sonhos para comunicar sua vontade? É claro que ele pode fazer isso, se quiser, mas não é seu método usual. O Senhor guia seus filhos hoje, por meio de seu Espírito Santo, quando eles oram, buscam sua face, meditam em sua palavra e consultam seus líderes espirituais. O perigo é que nossos sonhos talvez não venham do Senhor. O subconsciente humano é capaz de produzir sonhos. E Jeremias 23, versículos 25 a 32 mostra que forças demoníacas também podem provocar sonhos que promovam mentiras de Satanás e não a verdade de Deus. Aceitar que os sonhos sempre trazem mensagens do Senhor pode ser perigosos. Compreendendo o versículo 9, o rei estava testando seus conselheiros. Nabucodonosor provavelmente se lembrou do sonho, meditou nele e percebeu que continha uma mensagem importante com relação à sua pessoa e seu reino. Ele provavelmente foi tomado pelo medo e ficou angustiado no momento em que viu sua grande imagem, aparentemente tão sólida, sendo totalmente destruída por uma pedra misteriosa que, em seguida, se transformou em uma montanha. A interpretação daquele sonho parecia ser muito importante para ser desprezada. Nabucodonosor esperava que seus astrólogos e outros conselheiros lhe dessem o significado correto, pois seu futuro estava em jogo nesse sonho. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. Os conselheiros foram muito humilhados porque não puderam contar o sonho de Nabucodonosor. Esta era uma grande oportunidade para receberem riqueza, prestígio e promoção. Mas o fato de eles tentarem ganhar tempo indica que eram incapazes de decifrar o enigma. Isso, por si só, preparou o terreno para que Daniel exaltasse o Deus vivo e verdadeiro de Israel, o único que pode prever o futuro. Referência a Isaías 41, versículos 21 a 23. Compreendendo o versículo 11, ao longo da história bíblica, encontramos ocasiões em que Deus expôs a loucura do mundo e a falsidade de Satanás. Mas Jesus, por meio de sua vida, de seu ensino e da própria morte sacrificial, declarou que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E isso inclui todos os mitos e as falsas religiões do mundo. Conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 31. A declaração dos conselheiros, registrada em Daniel 2, versículo 10,
liquida a credibilidade da astrologia e de outras formas humanas de prever o futuro. Com a própria boca, aqueles magos condenaram suas práticas. Exposição bíblica dos versículos 17 a 19. Ao longo deste livro, Daniel e seus amigos são apresentados como homens de fé e oração. Eles estavam longe de casa, mas pela fé puderam olhar para Jerusalém e o templo e declarar a promessa de 1 de Reis, capítulo 8, versículos 44 a 45. O Deus do céu ouviria suas orações e responderia a elas para a sua glória. E encerrando a leitura e compreensão no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 1 a 23, a exposição bíblica dos versículos 20 a 23. Hoje, quando enfrenta uma crise, o povo de Deus precisa seguir o exemplo de Daniel e de seus amigos e apresentar a questão ao Senhor em oração. Fé é viver sem esquemas e a fé traz glória a Deus. Daniel e seus amigos não poderiam receber o crédito pelo que lhes aconteceu, porque tudo aquilo havia vindo das mãos de Deus. A visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo o sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A palavra-chave neste capítulo é trono, usada 8 vezes. Na verdade, essa é uma palavra-chave em todo o livro, tendo mais de 40 citações. Não importa o que possa acontecer na terra, Deus está em seu trono e no controle total. Vários mestres interpretam Apocalipse de maneiras diferentes, mas todos concordam que o apóstolo está enfatizando a glória e a soberania de Deus. Que incentivo isso deve ter sido para os santos que sofriam na época de João e também para os que viveram em todas as eras da história. Compreendendo o versículo 3, aquele que estava assentado é Deus Pai
pois o Filho se aproxima do trono em capítulo 5, versículo 6, e o Espírito é retratado diante do trono em capítulo 4, versículo 5. Palavras humanas não podem descrever como é Deus em sua essência. Então João só pôde usar comparações. Jaspe é uma pedra preciosa clara e sardônio é vermelho. O Senhor é envolto de luz, de acordo com o Salmos 104, versículo 2 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O jaspe e o sardônio eram encontrados no peitoral do sumo sacerdote. Referência a Êxodo 28, versículos 17 a 21. Compreendendo o versículo 6, estes seres vivos significam a sabedoria de Deus, cobertos de olhos, e proclamam a santidade do Altíssimo. São lembretes celestiais de que Deus tem uma aliança com a sua criação e de que Ele a governa de seu trono. A presença do arco-íris, parecendo uma esmeralda, versículo 3, reforça ainda mais essa imagem, uma vez que o arco-íris havia sido dado como o sinal da aliança na criação. Não importa quais sejam os piores juízos que possam cair sobre a terra de Deus, Ele será fiel para cumprir a sua palavra. Compreendendo o versículo 7, alguns comentaristas veem nos 4 rostos descritos neste versículo uma ilustração de quádrupla imagem de Cristo dada nos relatos evangélicos. Assim, Mateus é o evangelho do rei, ilustrado pelo leão. Marcos enfatiza o aspecto de servo do ministério do Senhor, o boi. Já Lucas apresenta Cristo como o Filho do Homem compassivo, o rosto humano. E João engrandece a divindade de Cristo, o Filho de Deus, tipificada pela águia. Exposição bíblica dos versículos 9 a 11. A verdadeira adoração espiritual é uma das maiores necessidades de cada cristão e de nossas igrejas. Uma constante ênfase agora está no testemunho de Cristo e no trabalho para o Senhor, mas o que se diz sobre a adoração a Ele não é suficiente. Adorar significa atribuir valor. A atitude de adoração implica usar tudo o que somos e temos para louvar a Deus por tudo o que Ele é e faz. Compreendendo o versículo 9, toda vez que os seres viventes glorificam Deus, os anciãos se prostravam diante do trono e louvavam o que estava assentado nele. Apocalipse é repleto de hinos de louvor. A ênfase no louvor é importante quando lembramos que João escreveu este livro para incentivar aqueles que estavam passando por sofrimentos e perseguição. E eu encerro a leitura da Bíblia e também do livro do Apocalipse, capítulo 4, comentando o versículo 11. Reconhecer o Criador é o primeiro passo para confiar no Redentor. Mas os seres humanos pecadores adoram e servem a criatura em lugar do Criador. E isso é idolatria, conforme Romanos 1, versículo 25. Além disso, eles contaminaram e destruíram a maravilhosa criação de Deus. A criação é para o louvor e deleite de Deus, e as pessoas não têm o direito de usurpar aquilo que, por direito, pertence ao Criador. Os seres humanos mergulharam tudo no pecado, de modo que a boa criação de Deus, conforme Gênesis 1, versículo 31, é agora uma criação de gêmeo. Romanos 8, versículo 22. Mas, por causa da obra de Cristo na cruz, a criação um dia será libertada e se tornará gloriosa, conforme Romanos 8, versículos 18 a 24. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus.